E aí, será que o ego te abandonou ou ele só aprendeu a rezar? Eu sei que essa frase ela pode até incomodar um pouquinho, mas se você está aqui assistindo esse vídeo é porque é um buscador de espiritualidade e está tentando se lapidar, se desenvolver, não é mesmo? E aí, bom, aí a gente tem que falar sobre uma coisa bem importante aqui, tá? O ego adora vestir trajes espirituais. E nesse vídeo a gente vai aprender a olhar onde é que ele se esconde, quais são as armadilhas que ele traz, de que forma que ele se camufla e, claro, principalmente, aprender um pouco mais a como desmascará-lo. Mas antes, se você está vendo esse vídeo aqui e acha que já superou o ego, meus parabéns! Ele acabou de te vencer. Bora lá, vamos começar aqui pelo básico, tá? Primeira grande coisa, o ego não desaparece, o ego se adapta. Ele vai se moldando, ele vai se lapidando por meio das experiências que você tem na vida e, claro, ele vai se adaptando para o estilo de vida que você tem para que as necessidades dele sejam atendidas por meio do teu comportamento. E aí, quando você começa a buscar pela espiritualidade, adentrar nas cerimônias, no caminho das medicinas, ou seja lá qual for, né, a linha de espiritualidade que você siga, acredite, ele se adapta também. Não à toa, olha, eu vou te dizer, tá? O ego também gosta de cantar mantra, o ego também adora soprar rapé, o ego, olha, às vezes ele até toma ayahuasca também, viu? Então sabe aquela sensação de orgulho que te dá quando você passa por uma cerimônia, quando você tem aquelas visões, aqueles insights lindos, maravilhosos, aqueles fractais, aquela coisa toda que o êxtase psicodélico traz para você e você sai já querendo compartilhar esse teu ritual, aquilo que você viu, super orgulhoso? Pois é, o ego tá aí no meio. E aí muitas vezes o ego encontra um jeito de você parecer iluminado, quando na verdade ele só quer receber os aplausos deste brilho, deste palco todo. Ou quando aquela pessoa pensa, não, mas eu já estou num outro nível, né? Eu já expandi a minha consciência, os outros não são capazes de entender. Essa sensação de superioridade é o ego. E aí é importante de a gente se ligar que o ego não necessariamente quer crescer, quer evoluir, mas ele quer ser visto como grande, quer ser visto como evoluído, porque a imagem, preservar a imagem ou reforçar a autoimagem é uma das coisas que ele adora e faz muito bem. E tem mais, tá? O ego espiritual, ele tende a ser um dos piores, inclusive. Por quê? Porque a sensação de superioridade, a sensação de ser mais evoluído, de ser mais que alguém, é extremamente sedutora, reforça um empoderamento ilusório que afasta a sua humanidade, que faz com que, ao invés de você olhar com compaixão e respeito, você muitas vezes olhe com julgamento e desprezo. E bom, isso com certeza não é uma prática de evolução espiritual, né? Mas vamos lá, vamos tirar algumas máscaras, vamos entender assim alguns mecanismos de onde é que ele está atuando, para você, claro, lapidá-lo, orientá-lo, que não precisa eliminar o ego não, tá? Também tem isso, tá? Muita gente acha que você tem que eliminar o ego, você tem que exterminar o ego, não vai rolar, mentira, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Mas vamos entender um pouco mais sobre as máscaras que ele usa. E uma máscara muito comum é o falso mestre interior. Como assim, né? O falso mestre interior. Quando você se pega pensando, achando, mas eu já superei isso, mas eu já sei disso, não, mas nesse quesito eu já cheguei no topo. Pois é, quem pensa ser grande não pode crescer. Toda vez que você se percebe, sente, imagina que está no topo, bom, lamento te dizer que esse é o ego, de alguma forma,
te ludibriando, te enganando e fazendo você acreditar que já está iluminado, quando na verdade está muito distante disso. E sabe por quê? Não existe topo. Existe também o ego que traz aquela humildade superior, né? Que acha, não, mas eu sou muito humilde, não, mas eu não julgo mais ninguém. E aí, inclusive, ele normalmente diz, olha, eu não tô querendo julgar ninguém, mas, quando tem esse mais, sabe? Mas essa reticência, pois é, essa reticência aí é o ego tentando parecer compassivo, tentando parecer uma pessoa assim que tem compaixão, sabe, que respeita, mas é só uma forma um pouquinho dissimulada de condenar, julgar e olhar para o outro sobre a sua própria visão e não para o outro como o outro é. E uma outra bastante comum, e eu sei que é meio polêmica, eu sei que talvez nem todo mundo vai concordar, mas é a validação espiritual, né? A pessoa que vê lá um monte de insight, vê um monte de coisa legal e tá tudo certo, tem uma experiência incrível, mas que sai imediatamente querendo contar, principalmente aquelas partes lindas em que aquele super ser iluminado veio conversar contigo e te mostrar alguma coisa. Pois é, muitas vezes essa prática de validação nada mais é do que um ego fragilizado querendo ser reconhecido como alguém importante, como alguém iluminado. E bom, isso aí é uma tremenda fragilidade e mais uma máscara extremamente comum. Então quando você for compartilhar alguma coisa, questiona se você realmente está querendo compartilhar para fazer com que o aprendizado siga seu fluxo para a vida ou se você está querendo buscar validação e aplauso. Se for por essa via, abre o olho. E grava aí, tá? O ego espiritual, ele não se contenta em ser, ele se contenta em ser visto. Bom, e agora vem a parte difícil, né? Como é que a gente faz para reconhecer, então, o ego dentro de nós mesmos? Quer saber como? Vamos lá, vou te dar uma dica bem importante. Se pergunte 3 coisas. E a pergunta número 1 é: por que eu estou fazendo isso? Se a resposta para essa pergunta internamente tiver relacionada a status, comparação ou validação, aí nós temos o ego tentando estar no controle e melhorando a autoimagem. Pergunta número 2, como é que eu reajo quando eu estou sendo contrariado? Ou seja, eu me sinto ofendido, invalidado, agredido de alguma forma, quando a minha opinião está sendo contrariada ou não está sendo válida para os demais? Pois é, se isso estiver acontecendo, há aí uma fragilidade, uma necessidade do ego que não está sendo atendida e sim, ele pode estar tentando te manipular. Por quê? Porque toda vez que as suas práticas, as suas crenças e as suas filosofias de vida são questionadas, o ego grita, a alma reflete. E 3, aonde a minha espiritualidade encontra paz? No silêncio ou no público? Essa é poderosa mesmo, tá? Por quê? Porque se a sua espiritualidade precisa de alguém validando, de alguém enxergando, de alguém aplaudindo, de pessoas dizendo que você está evoluindo, de como você é isso ou aquilo, você não consegue estar em paz com o silêncio. O ego adora público, o ego adora aplausos, adora ser visto, ser reconhecido, ser importante, quando na grande maioria das vezes o verdadeiro trabalho espiritual ele é invisível, ele é interno, e não precisa ser mostrado para os outros. Mas calma lá, vamos lá, tá? O objetivo aqui desse vídeo não é destruir o seu ego, não é acabar com ele, muito pelo contrário, tá? Aliás, aquelas pessoas que dizem, eu não tenho ego, adivinha quem tá falando? Pois é o ego. Não tem como, tá? Você não tem como aniquilar o ego. Isso é uma ilusão, o ego faz parte de você, ele é importante, ele é necessário para você enquanto estiver nessa vida. Mas ele não precisa te dominar. E aí para isso, vão aqui 3 dicas também bem úteis para que você aprenda a lapidar o seu ego de uma forma positiva. Primeiro passo, aceite que ele existe e que ele é importante.
sabe? Não veja o ego como seu inimigo, não veja o ego como um vilão que está querendo acabar com você, não, tá? Veja o ego como o núcleo da personalidade e que é necessário para que a vida prática aconteça e inclusive para que a alma se manifeste, porque a manifestação está aqui neste plano e você precisa do ego para isso. Então, aceite que ele existe. Até porque quanto mais você luta contra ele, mais ele vai se fortalecendo. O grande X da questão não é você lutar contra o ego, é você educá-lo, lapidá-lo de uma forma consciente. Número 2, haja com uma intenção clara. Quando você for fazer algo principalmente relacionado à sua prática espiritual, questione internamente se você está fazendo isso por você mesmo, pela sua evolução, ou para estar em contato com os outros, ou para mostrar para os outros que você faz parte e que está dentro da comunidade ayahuasqueira, ou seja lá qual for a que você faz parte. E 3, busque, quando receber os insights profundos, quando ver aquelas coisas maravilhosas, busque transformar insight em ação e de preferência em silêncio. O ego adora likes, adora aplausos, adora público, enquanto a alma é silenciosa, mas trabalha para a sua evolução. Então entenda, o ego, quando integrado, quando trabalhado, ele é como uma sombra. Ele está ali, presente, mas ele não apaga a sua luz. E se você chegou até aqui neste vídeo, parabéns! Não porque você superou o ego, mas porque você teve a coragem de olhar para ele de frente. E a partir de agora você tem essa escolha: alimentar as ilusões e as necessidades de um ego que muitas vezes está ferido, ou ajudá-lo a cicatrizar o que for necessário para a sua alma crescer e evoluir cada vez mais. E aí? Deixa aqui nos comentários qual é o disfarce do ego que você mais vê aí no nosso meio ayahuasqueiro. E se esse vídeo de alguma forma te incomodou, compartilhe ele com outras pessoas, porque devem ter outros egos precisando ouvir também. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.